Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marlon Fernandes. Esse é mais um AM Conversa, um AM Conversa especial com uma pessoa especial da AM Fernandes. Esse é nosso espaço para falar sobre o mercado imobiliário, sobre pautas que acreditamos e para informar melhor você sobre o mercado imobiliário. Hoje eu estou com a Isabela Júlio, gerente comercial e de marketing da AM Fernandes. O marketing levantou aqui algumas informações que são impressionantes, hein, Isabela? Vamos falar, participou de 150 vendas e 70 milhões de VGV. Para quem não sabe, VGV é valor geral de venda. Então, ela tem um pouquinho de experiência sobre o marketing comercial, ela conhece um pouquinho sobre esses temas. A ideia aqui hoje é falar sobre o próximo lançamento da AM Fernandes, o AM Laura, que é um empreendimento super legal. Então, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse lançamento e quem quiser entender um pouquinho mais como funciona o lançamento imobiliário, como que é definido as coisas, de onde vem o branding, o marketing, a parte comercial. Então, Isabela, obrigado por topar falar comigo, é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir explicar mais para as pessoas tudo que envolve o AM Laura, né? Oi, Marlon, é um prazer estar aqui de novo. Faz um tempinho que eu participei do primeiro. E bora lá, que a gente tem um lançamento aí pra frente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o AM Laura. Boa. Vamos lá, Isabela. Segunda vez que você está participando. É a primeira convidada que vem no seu segundo AM Conversa. Obrigado por participar, né? Então, para começar, você puder contar um pouquinho do porquê do nome e da identidade visual do AM Laura. Bom, o nome é AM Laura, né? O AM a gente já tinha escolhido colocar no nome dos nossos produtos desde do outro lançamento. Então, a gente quer reforçar o AM do AM Fernandes Incorporadora. Então, é uma forma também de reforçar a nossa marca. Então, a gente decidiu colocar no nome dos nossos produtos também. E o Laura, ele vem basicamente da localização do empreendimento, né? Que vai ser na Rua Laura, 94, na Vila Bastos, em Santo André, que é uma rua super valorizada do bairro, super conhecida. Então, a gente quis trazer um pouco dessa valorização do nome forte da rua para o nome do empreendimento. Falando um pouquinho da identidade visual do produto, as cores que foram escolhidas são o verde, o terracota, um rosinha claro, que são cores que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue visualizar facilmente numa árvore, numa terra. Então, isso traz um certo conforto, uma segurança, uma solidez. Para quem é do marketing vai entender um pouco como que é o conceito de branding de um produto. Mas as cores trazem esse aconchego. Além disso, a gente tem também o grafismo e o pattern do produto, que são aquelas linhas que tem na identidade visual. E são linhas orgânicas, que a gente usa o exemplo da argila, por exemplo, quando ela vai ser moldada. Então, isso traz uma certa referência à materialização de algo a ser construído. Então, trazendo um pouco para o nosso empreendimento, a gente trabalha muito com materialização de sonhos, realização de sonhos. Então, a gente achou que casou muito bem esse branding com o produto. A gente está bem feliz com o resultado, ficou bem bonito. Então, o pessoal pode ver nos nossos materiais gráficos, no nosso stand de vendas, o logo e toda a identidade visual do produto. E qual que é o desafio de fazer esse trabalho de branding para um produto, né? Tem muito produto que tem uma cara parecida, alguns nomes com origens parecidas. Como que é o desafio de fazer isso para o marketing mesmo? É bem desafiador. A gente conta, né, com a ajuda de uma agência de branding para fazer esse trabalho. Então, a gente passa um briefing do que a gente gostaria, da localização principalmente. A definição de nome depende muito da incorporadora. Às vezes, no nosso caso, a gente escolheu um nome, passou para a agência e partiu daí o branding. Mas, às vezes, o nome a agência sugere nomes diferentes e a gente pode definir um nome em conjunto. Mas é super desafiador, mas é bem legal, é um processo criativo, tem um mood board, né, com o que a gente quer passar de conceito, né, para o nosso cliente. Então, a gente trouxe muito esse conceito de segurança, uma coisa sólida, uma concretização de um sonho. E aí, a agência, em conjunto com a gente, chegamos nessa identidade visual. Legal. E o bairro? Vamos falar um pouquinho mais sobre o bairro. A Rua Laura é bem referência, né?
Para quem não conhece tanto Santo André, é a rua muito próxima da prefeitura, na região da Perimetral ali. E também tem uma referência muito grande que é a Padaria Brasileira, né? Que é um dos grandes... É muito engraçado que o ABC tem alguns comércios que é muito aqui da região, né? Eu sou de Santo André, então quando eu comecei a ir mais para São Paulo, alguns lugares as pessoas não conheciam. Por exemplo, a Padaria Brasileira é um exemplo. A Padaria Brasileira, o pão de queijo, a coxinha, que é famosa, as pessoas não conheciam, mas é muito engraçado como é forte aqui pra gente, né? Então vira uma referência, assim, a padaria brasileira, aquela padaria brasileira de esquina, mas é uma rua que é bem gostosa, né? Tem bastante movimento, assim, de pessoas que moram no bairro. O que você poderia destacar desse bairro? É bem o que você falou, é um bairro super residencial, mas ao mesmo tempo ele é bem próximo de comércios e de empresas, né, da prefeitura, bem próximo do centro. Então é um bairro, eu digo que é aquele perfeito para morar, porque a rua é muito tranquila, bem residencial, mas é próximo de comércios, né? E o que a gente está ficando lá bastante, né? A gente vê que as pessoas caminham muito lá, andam muito a pé. Então é uma rua muito movimentada de pessoas caminhando, né? Levando seu cachorro para passear, indo até a padaria, indo ao trabalho a pé. E isso é muito bom pro projeto, pro bairro, porque tem muitos bairros que às vezes as pessoas movimentam muito de carro. E lá o que a gente vê é que não. Então a gente está vendo até uma procura grande lá das pessoas passando. E vai ser mais um projeto que vai só agregar mais valor ali pro bairro, né? Vai valorizar mais. Então, eu diria que é um bairro residencial, muito próximo de comércios, e que as pessoas realmente utilizam ali, andam e gostam de morar lá, pelo que a gente também já sentiu. Então, assim, é uma região, a micro-região, faz tempo que não tem um lançamento, Sim. Né? Então, até a gente tá mexendo no terreno lá, a gente vê a procura grande muito por isso também, né? Sim. Fala um pouquinho mais sobre o produto em geral, né? A ideia do podcast é conversar sobre conceitos, né? A gente não entrar na área técnica exatamente, mas fala um pouquinho do produto, dos principais destaques. Vou passar uma ficha técnica mais curta aqui, assim, mas basicamente ele vai ser um empreendimento residencial, né? É uma torre única, 10 andares, então não vai ser um prédio tão alto, mas já vai comportar bem ali para o bairro. 5 por andar, então vão dar 50 unidades no total. A gente vai ter 3 subsolos de garagem, que vai comportar uma vaga por apartamento. E falando de tipologias de planta, a gente vai ter 3 tamanhos lá, que é 58 metros, 62 e 67 metros. Todas as plantas vão ter 2 dormitórios, sendo uma suíte. Tem alguns layouts diferentes, mas todas ficaram bem bacanas ali, vão atender bem o público da região. A gente está com a previsão de entrega desse projeto para setembro de 2026. E depois eu vou passar alguns detalhes mais comerciais mais pra frente aqui. Isabela, se você puder falar um pouquinho sobre o layout das plantas, assim, é super funcional, né? E se adequa muito à vida cotidiana das pessoas, né? Sim, as plantas do AM Laura especificamente, elas super vão se adequar. Eu acho que a gente conseguiu, apesar de ser 2 dormitórios e uma planta considerada um pouco menor, dá para as famílias se adaptarem. Então, no decorado, por exemplo, a gente fez um quarto de casal, mais um quarto infantil, que cabem 2 camas. Então, se a pessoa tiver 2 filhos, atende. A gente conseguiu encaixar um home office na sala, que é algo que as pessoas também vêm procurando um espaço, né, para trabalhar de casa. Então, depende muito, assim, para uma pessoa sozinha, um casal com filhos. E aí, cada um tem sua necessidade, mas apesar de ser uma planta não tão grande e com 2 dormitórios, o layout ficou muito bacana para poder se adaptar aí o dia a dia das pessoas. Fora que a nossa varanda tem um tamanho super diferenciado também, então o que as pessoas procuram é receber os amigos, a família em casa, e também vai atender super bem todas as plantas do AM Laura. A planta, ela tem um aproveitamento muito bom, né? Super quadradinha, pouco corredor, isso faz muita diferença, né? E é o que você falou, assim, tem vários tipos de clientes, né? E a gente tem que se preparar para todo tipo de cliente possível. Então, é uma planta que consegue se adequar para a realidade da pessoa, né? Exatamente. A gente tem sempre um range grande, né, de clientes que procuram, então... tirando famílias muito grandes, que realmente não vão procurar um apartamento desse tamanho, mas para famílias menores e casais, pessoas sozinhas, pessoas mais velhas, os filhos que foram embora e a pessoa que quer um apartamento menor, atende super bem. Tem a questão da iluminação natural, né? Eu acho que é legal até você explicar um pouquinho mais para quem não entende um pouco tão bem sobre esse assunto. Quando a gente faz um apartamento, a gente tem escolhas e acaba acontecendo de ter ou não isso. Mas o que é a iluminação natural e qual o benefício?
A iluminação natural é quando a gente consegue ter o máximo de janelas dentro do apartamento que trazem essa iluminação natural de fora, né? Então, no nosso caso, a gente tem um diferencial muito bacana que a gente conseguiu manter na Emilaura, que são as janelas dos dormitórios, que são janelas de tamanho super diferenciados. A gente chama de que ela tem uma bandeira fixa embaixo e ainda assim abre em cima. Elas são todas blackout, né? Tem o sistema ali blackout, mas elas trazem muita iluminação natural. Então, assim, o quarto ele fica super iluminado. E onde é possível, a gente sempre tenta priorizar a iluminação natural. Então, quando dá para pôr nos banheiros, na lavanderia. Então, o apartamento em si, quando a pessoa vai olhar, é sempre bom ver onde tem janelas, né, em todos os ambientes, mas nos quartos especificamente a gente vem trazendo essa janela que é um sucesso nos nossos projetos. Todo mundo que entra se surpreende e gosta muito, porque ajuda muito no dia a dia, né? Você não utilizar a luz indireta ali de casa e ter a luz natural de fora do apartamento. É legal falar que isso era um conceito que no passado era muito utilizado na arquitetura e agora tá voltando, né? Sim. Aqueles apartamentos super antigos tinham uma iluminação muito grande e, tipo, as pessoas gostam de estar em ambientes assim, né? Sim. Então é muito porque legal. você passa muito tempo dentro do apartamento, fechado, né? Acho que a pandemia trouxe um pouco isso também, de você precisar ver a luz do dia. Então, quanto mais luz natural, o ambiente fica mais agradável de se viver, né? Legal. E as varandas, assim, que é um diferencial dos produtos da M. Fernandes, né? O que você poderia falar? Como é que você vê, assim, tantos atendimentos que você já fez, tantas vendas que você já participou, como que você vê o cliente se relacionando com a varanda, né? Qual é o uso desse ambiente? Falando do Emilaura, todas as plantas, todos os tamanhos vão ter varanda gourmet. A gente tem uma premissa aqui nos nossos produtos que é entregar a varanda gourmet com uma churrasqueira a carvão já completa, entregue. E isso vem sendo um diferencial dos nossos produtos e uma busca, porque para esse tamanho de planta, principalmente no ABC, a gente não vê varandas desse tamanho para esse tamanho de apartamento. Então, a gente considera um diferencial e a gente vê que as pessoas realmente estão utilizando. Então, você consegue colocar uma mesa de até 8 lugares. Então, dá para receber sua família para almoçar dentro de casa. No decorado, especificamente, a gente colocou uma mesa de 6, mas porque a gente colocou uma mesa lateral. Então, depende do layout que você quiser fazer. Mas a varanda tem um tamanho muito bom, onde dá para colocar uma mesa grande e receber sua família, seus amigos. E a gente vê que é um dos diferenciais dos nossos produtos que as pessoas vêm buscando. Então, eu acho que às vezes para o tamanho de festa, você não quer alugar o salão lá embaixo e quer receber dentro de casa, fazer um happy hour ou uma comemoração. Às vezes a gente fala de open house, né? A pessoa compra um apartamento e quer levar os amigos. Então, a varanda vem comportando bem para essas pessoas que buscam isso, né? Vamos falar um pouquinho de área comum. Tem vários itens na área comum, mas o que você poderia destacar, os usos dessa área comum, né? Eu acho que até um negócio legal para a gente falar é que cada vez mais os projetos assim, imobiliários, fica claro que eles estão utilizando a área comum com vários usos no mesmo ambiente, né? Então, tentando otimizar o máximo, porque é um desafio você escolher o que vai ser cada ambiente. Então, dá para falar bastante assim, dos usos mesmo, como que a pessoa deveria usar aquela área comum no futuro, né? Poderia usar. Falando de uso, né, eu acho que a gente pode destacar aí, porque a gente vem vendo nas pesquisas, até com os clientes, eu destacaria duas áreas comuns que eu considero que são as mais utilizadas hoje em dia e que a gente até certificou nas pesquisas mesmo, que é a academia. Então, eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas estão se preocupando com a saúde, querem colocar o exercício na sua rotina diária e, às vezes, contratam um personal. E aí, se você tiver uma academia bem equipada no seu próprio condomínio, facilita, otimiza seu tempo, é mais barato. Então, a gente se preocupa muito com a academia hoje, né, na entrega, porque a gente vê que as pessoas realmente estão utilizando. E a outra área comum seria o salão de festas. Eu destacaria também que eu acho que se o salão for um salão bem completo, que comporte ali uma festa média, pelo menos, né? As pessoas realmente utilizam. A gente tem uns dados do nosso prédio que a gente entregou que não tem data de reserva para o salão de festas, porque as pessoas realmente utilizam. Ele ficou muito bonito. Normalmente a gente integra com a área gourmet, né? Que é a área de churrasqueira mais o salão. Então dá para fazer uma festa grande. E então eu destacaria esses dois ambientes. Agora, falando do Emilaura especificamente, vou falar alguns itens que vão ter, né, que a gente conseguiu encaixar. Então, vai ter academia interna e um fitness externo, salão de festas e área gourmet. Vai ter piscina adulto e infantil, então acho que também é um destaque, porque ali pela rua o pessoal que está vendo acha que não vai ter piscina, mas vai ter piscina.
O coworking, que também é uma área que depois da pandemia, eu acho que as pessoas buscam opções para trabalhar, fazer alguma reunião, às vezes precisa desse ambiente fora do seu apartamento. Brinquedoteca e playground para quem tem criança, eu acho que é super necessário. Acho que quem tem filho sabe que também precisa, às vezes, sair de casa, descer e ir para algum ambiente diferente. O AM Entrega também vem sendo um destaque, que é um espaço do lado da portaria que a gente deixa destinado para encomendas. Então, a gente entrega com uma geladeira já. Então, se a pessoa compra produtos congelados, comida, e não está em casa, por exemplo, dá para deixar lá armazenado enquanto ela não chega. A horta compartilhada, a gente também entregou no outro produto e colocamos de novo. Então, é legal, às vezes a pessoa está cozinhando, precisa de uma hortaliça rápida, alguma coisa, consegue descer no prédio para pegar. E um destaque, uma coisa nova que a gente trouxe para esse produto é o Espaço Zen, que é um espaço que a gente destinou ali para a pessoa levar seu colchonete, fazer uma meditação, uma leitura, um espaço para relaxar. Eu acho que também hoje as pessoas se preocupam cada vez mais com a saúde mental. A gente vê que essa pauta está bem alta. Então, acho que um cantinho ali para a pessoa tentar relaxar, eu acho que vai ser uma novidade aí para o prédio que a gente trouxe, que acho que vai ser bem legal. Legal. É muito, muito legal quando a pessoa entra em contato com o produto, né? E ela se vê naqueles ambientes, né? Se vê usando aquele ambiente quando o prédio fica pronto, né? Então, provavelmente a pessoa, quando vai comprar, ela fica pensando, cara, vou usar a academia, vou colocar na minha rotina, vou ter esse espaço zen, a horta. Então, é muito legal pensar nesses produtos, né, na área comum e pensar também na questão do uso, né? Sim. Em relação ao decorado, qual foi a planta escolhida e o que você poderia destacar desse decorado? O decorado ele foi feito na planta de 67 metros, que é a planta maior que a gente tem no produto, né? A gente tem 2 finais dela, então 2 prumadas. Eu acho que eu sou suspeita para falar, porque o decorado ficou muito bonito, tem várias coisas legais. Eu acho que quem for lá visitar vai ter vários destaques. Mas eu acho que eu colocaria aí um acerto, sempre a integração sala e varanda. A gente já faz, né, a integração sem a porta, que o cliente depois pode fazer. Então, isso mostra que o ambiente fica mais aberto, tem um espaço grande, que é o que a gente comentou, que as pessoas às vezes querem levar a família, amigos para receber. Então, essa integração sempre fica muito bacana. E eu acho que outro destaque que a gente pode trazer é uma super novidade aí que a arquiteta quis fazer, a gente comprou a ideia, que a gente colocou uma árvore na sala. Então, é uma árvore preservada e deu um destaque super bacana para a sala. E mostra também que a gente pode fazer coisas diferentes dentro do nosso apartamento, mesmo não sendo tão grande. E acho que quem for lá vai se surpreender, porque ficou muito, muito legal. Vale falar que eu gravei um podcast com o Takeda, que é o paisagista desse produto, que tem uma pauta sobre biofilia incrível. Para quem não assistiu e quiser entender um pouquinho mais sobre esse tema, foi um papo muito legal, Takeda. Cara, incrível como ele domina, como ele explica a importância da biofilia. E a gente trouxe esse conceito da biofilia para dentro do decorado. Sim. Né? Eu acho que foi um destaque mesmo, eu concordo com você. Ficou incrível, impressionante. E muito legal ver como os arquitetos estão se desafiando a trazer essas pautas, essa necessidade do ser humano de se sentir melhor para os projetos, né? Sim. A gente vai ter também um podcast com arquitetos de interiores, provavelmente ela vai falar também da psicologia das cores, que ela trouxe bastante. Então, essa coisa de escolher as cores por ambiente, que isso traz, né, um certo conforto para o seu dia a dia, e daí tem a biofilia também. A gente trouxe bastante do conceito para a área comum do prédio, porque a mesma arquiteta que fez o decorado fez as áreas comuns, então as pessoas vão sentir isso também quando receberem o prédio. Então é muito legal esse desafio deles, e a gente adorou a ideia e ficou incrível assim, o resultado. Legal. Como que você, assim, uma pessoa que está há bastante tempo agora na área comercial, no marketing, trabalhando diretamente no desenvolvimento de produtos, como é que você vê a valorização imobiliária na região do empreendimento? Falar de valorização imobiliária, assim, nosso mercado é cíclico, né? Tem a questão econômica da coisa, mas eu acho que falando um pouco do bairro, eu acho que ele com certeza tem uma crescente. Como você mesmo falou, o bairro não tem nenhum lançamento há um tempo considerável. Então, o que eu sinto é que as pessoas
estão necessitadas ali de algo mais moderno. Então, tem bastante casas, tem alguns prédios, mas não teve lançamento nos últimos anos. Então, eu acho que a pessoa está buscando, elas estão buscando algo mais moderno, algo com uma área comum, uma área de lazer mais completa. Então, eu acho que com certeza isso vai valorizar muito. E também o que eu sinto é que, para algum investidor que tem interesse ali em investir na região, como a gente tem a prefeitura, a parte de muito perto do centro, com certeza ele alugaria rápido quando a gente entregar, porque as pessoas trabalham ali e às vezes não vão ter o valor para comprar, mas alugariam para morar e morar perto do trabalho. Então, eu acho que a tendência de valorização ali do bairro é super crescente e o prédio em si vai ficar muito bonito, então ele mesmo vai se valorizar com certeza. Tem a relação de transporte também, né? Ele tá num local com transporte, assim, você vê como é fácil as pessoas acessarem os meios de transporte. Sim. Ali, né? O transporte público ali, né? Fácil acesso, é uma região plana também, o que ajuda muito. Como eu falei, as pessoas caminham muito. Então, isso também é muito bom para acesso e para a pessoa que procura um lugar para investir ou morar, né? Sim, bem legal. E agora, falando um pouquinho mais de histórias, Isabela, nesse mercado existe venda por indicação? O que você poderia contar para a gente? Algum caso? Como que funciona isso? Eu acho que com certeza existe. Eu acho que, primeiro que a indicação é um canal de vendas que qualquer mercado tem. Eu acho que no nosso é um pouco mais difícil por ser, assim, um apartamento, né? Então, tem várias premissas para a pessoa comprar, não é uma compra por impulso. Mas eu acho que já é um canal fato de indicação. Até muitos mercados focam muito nesse canal de vendas específico, né? De indicação. E eu acho que, mesmo sendo mais difícil para o nosso mercado, é super possível. Tenho várias histórias aí que a gente já passou de casos de indicação. Alguns exemplos são: uma cliente comprou um produto nosso, aí depois de alguns anos a gente lançou outro, ela indicou para a irmã dela comprar, achou quem cabia, a irmã foi visitar, atendeu o que ela buscava, elas estavam lá juntas, assinaram, então cada uma comprou um. Tem casos de 2 irmãs que foram com os namorados, noivos, juntas e quiseram morar no mesmo prédio, então compraram uma cada um. Tem outra história bem legal, que é uma família que também, os pais compraram um apartamento, a filha e o marido compraram outro no mesmo prédio, querem ser vizinhos. E aí, um dia eu tava também lá trabalhando, eu recebi um WhatsApp com a foto dessa família com uma outra cliente que eu vendi em outro produto. Uma foto juntos, falando, clientes satisfeitos. E aí descobriram que eram que tinham comprado com a gente e eram amigos. E eu não sabia. Então, você vê que as pessoas se conversam e que validam também, né? Sim. Acho que as pessoas buscam muito a validação de pessoas que elas gostam. A indicação é muito isso, né? Eu acho que a gente vê muito hoje mercado de influência, né? O quanto as pessoas são influenciadas com as pessoas que elas confiam, né? Então, a indicação nada mais é que isso, né? Tipo, alguém indicou que eu gosto, então isso tem um peso muito grande, né? Então, acho que são cases bem legais. E tem mais um caso também de um casal também. O primeiro comprou um casal comigo, aí depois a menina veio falar comigo, foi contar como surpresa para um casal de amigos dela, tipo, comprei um apartamento e tudo mais. Descobriu que a amiga também estava procurando, e aí ela indicou, elas foram lá também, e aí no dia da assembleia você vê os amigos juntos comemorando a entrega do prédio, ou seja, queriam ser vizinhos e morar juntos, então é bem legal isso tudo, né? Participar dessas histórias, e você vê que é super possível, então é bem bacana. Sim, muito legal. E existe casos também de pessoas dentro da empresa comprando empreendimentos, né? Que é uma coisa muito legal também, porque reforça isso, né? Sim. Com essa preocupação. A gente teve casos de funcionários, né, que compraram e que reforça isso, né? Que sabem do nosso trabalho diário para entregar um produto de qualidade e tudo mais. Então, é super valida e a gente fica super feliz deles estarem felizes morando lá. E também os nossos próprios funcionários também são um canal de indicação, porque a gente também teve casos de amigos de funcionários nossos que indicou, sabia que estava procurando, às vezes estão na fase de casamento, alguma fase específica, e aí compraram também. Então, é bem legal, né? Ver eles lá felizes morando num dos nossos produtos. E para quem está em dúvida sobre comprar um apartamento ou até o AM Laura, o que você indica? Assim, o que você poderia indicar para essa pessoa que está nessa busca de compra de apartamento?
Eu acho que se a pessoa ainda tá, né? A gente falou um pouquinho aqui do M. Laura, mas eu acho que se ela ainda tá em dúvida, eu acho que eu convidaria ela a ir lá no nosso stand de vendas, fazer uma visita, conhecer mais o projeto, conversar com os nossos especialistas, nossos consultores, até para entender mais a fundo, né? Alguns detalhes mais técnicos que a gente não vai entrar aqui hoje. E ver o decorado, porque visualizar sempre é importante para a parte comercial. Eu acho que se ver no apartamento, ver os espaços, é sempre bom. Então, a gente vai estar com o stand aberto aí por algum tempinho. E aí eu acho que a dúvida, você só tira essa dúvida entendendo um pouco mais e vendo se ele atende todas as suas necessidades que você procura. Então, convidaria o pessoal aí a fazer uma visita no nosso stand de vendas e conversar com os nossos especialistas para conhecer bem mais a fundo o nosso projeto. Eu acho que uma dica para quem está procurando um apartamento entende a sua dor primeiro. Por que você está procurando um apartamento? Você está procurando um apartamento para quê? Entende a dor, assim, entende? Eu estou procurando um apartamento porque eu vou casar. Eu estou procurando um apartamento porque eu preciso de uma planta maior, ou eu preciso de uma planta mais inteligente. Eu estou procurando um apartamento porque eu quero mudar da minha casa, eu quero segurança. Então, entende primeiro a sua dor e depois você tem que visitar. Você tem que ir em vários estandes. Vai em vários estandes. Olha a planta, senta no decorado. Por isso que o decorado é importante, para você se sentir naquele espaço, para você pensar no seu uso, para você definir o tamanho da sua planta. E depois vai para o bairro, visita a rua, vê como é que é, pensa como seria aquele dia, vai tomar café na padaria do lado, vai no mercado do lado, antes de tomar a decisão. Porque isso fundamenta a sua decisão. As chances de você errar fazendo esses testes é muito menor, né? Com certeza. Eu acho que pesquisa, visitação, prós e contras de cada produto. Às vezes você não vai conseguir tudo em um produto só, você vai ter que pôr o que é mais importante para você, listar e conhecer. E só vendo e analisando cada produto, você vai entender qual é o mais adequado para você. Então, acho que é excelentes dicas aí. E quais são as maneiras, se a pessoa está interessada no produto, como que ela acha informações de contato? A gente está basicamente em todos os canais de comunicação. Então, a gente tem nosso site, né, mfernandes.com.br, o nosso Instagram, a mfernandesin, que a gente vai pôr aí na descrição do vídeo os nossos arrobas. Mas a gente está no TikTok, está no YouTube. E a gente está também, a gente tem o WhatsApp e tem o stand de vendas. Então, acho que todos os canais principais de comunicação a gente está. Então, se você entrar em contato por qualquer um deles, a gente vai passar para os nossos especialistas, vai tirar todas as dúvidas e vai chamar você para fazer uma visita lá no nosso stand. Tem uma história muito boa que eu acho que dá para você falar pro pessoal, é a compra do exterior, né, que a gente teve, né? A gente tem um case bem legal, que a gente fez uma venda 100% online, de um cliente que não está morando no Brasil, está morando na Colômbia. Ele entrou em contato com a gente, ele conhecia a região, né? Mas ele tinha interesse em investir naquela região, gostou do projeto e a gente fez atendimento 100% online, via WhatsApp. Então, se necessário, a gente faz call, áudio, explica. E é legal falar que qualquer cliente que não esteja fisicamente, ele consegue fazer essa compra, porque como hoje o processo de assinatura é todo digital, né, pela plataforma, a gente consegue fazer essa venda. Então, nesse caso, a gente passou todos os contratos, tiramos todas as dúvidas, e ele viu que era o melhor opção para ele investir, e aí ele comprou. Então a gente teve esse case bem legal. Então, para quem tiver interesse em investir, não mora em São Paulo ou não está aqui no momento, é super possível a gente fazer essa venda 100% online. Legal. E se algum corretor estiver ouvindo, Isabela, o que você pode falar para ele? Se ele pode vender o M. Laura, qual que é as informações que você pode passar para ele? Para o corretor que quiser vender, né, não só a M. Laura, a gente tem um outro projeto também em andamento. A gente criou um portal do corretor, que está dentro do nosso site. É um portal de parcerias, então o corretor deve entrar nesse portal, se cadastrar, vai ter que passar algumas informações. E lá ele vai ter todas as informações do nosso produto. Ele vai ter um canal, um grupo de WhatsApp também, que a gente vai passar informações. E vai ter como agendar a visita por lá. Então, é bem explicativo para ele poder levar o cliente. A gente também pode tirar dúvidas lá pessoalmente, mas o portal está bem completo para ele já ter as informações prévias dos produtos e poder passar para o cliente dele e poder agendar essa visita e trazer o cliente para conhecer. Se você pudesse dar algum conselho para o corretor, para a pessoa que está entrando nesse mercado, que conselho você daria? Olha, eu acho que eu diria
para ele ter paciência e ser resiliente, porque eu acho que, falando da minha experiência pessoal, quando eu entrei no mercado, eu não conhecia o mercado tão bem como o mercado imobiliário. Eu demorei quase 1 ano para fazer minha primeira venda. Então, assim, não quer dizer que não é... Depende muito do produto, da fase que tá, mas não é fácil, né? Lidar com vendas é lidar com frustrações, lidar com muitos nãos para você ter um sim. Então, acho que quanto antes você entender isso e lidar melhor e entender que a prática, e quanto mais você atender clientes, mais você vai ter os sims, eu acho que mais fácil vai ser. Então, eu acho que eu diria isso, daria esse conselho de tenha paciência, estude bastante, se aprimore nos produtos que você está vendendo e pratique, e atenda muitos clientes, porque quanto mais clientes você tiver, mais sims você vai ter. Se eu pudesse falar com esse corretor, eu falaria que ele tem que se preparar para 2 pontos. O primeiro ponto é a rejeição. Ele tem que aprender a lidar com a rejeição. Vendas é rejeição. É o dia inteiro a pessoa falando não, falando que não quer falar com você. Se você não aprende a lidar com a rejeição, você vai ser uma pessoa frustrada. Então, cara, aprende a lidar com a frustração, aprende a lidar com a rejeição, porque faz parte da venda. Para a pessoa vender um apartamento, ela tem um monte de atendimentos. Ela tem várias visitas. Isso faz parte do jogo. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser rejeitado, não lidar tão bem, ninguém tem na realidade. A pessoa vai aprendendo isso. Então, o primeiro ponto é lidar com rejeição. E o segundo ponto... Seja um profissional completo. O cliente, quando vai entrar em contato com você, ele espera um corretor que saiba sobre mercado imobiliário, sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre jurídico. É difícil. Óbvio que é difícil você entender tudo que envolve a venda de um apartamento. Por isso que a comissão é um percentual alto sobre um ticket alto. É por isso. Então, se você quer ser competitivo, se você quer gerar valor para o seu cliente, você tem que aprender todos esses pontos. Você tem que saber sobre engenharia do empreendimento, você tem que saber sobre arquitetura, qual é a arquiteta, qual é o conceito que está lá, você tem que saber o jurídico, como é que é feito o contrato, se o cara faz o financiamento, se o cara quita, qual é a diferença. E você faz parte do jogo. Você quer ser completo? Você tem que estudar para isso. Então, se eu pudesse dar as 2 dicas, seriam esses 2 pontos. Isabela, muito legal. Eu acho que deu para ficar claro sobre esse lançamento aí que a gente está fazendo, né? Eu acho que é um produto que foi muito bem pensado, é um produto com uma arquitetura muito legal. Acho que vale falar isso também, né? Se você puder falar todos os projetistas envolvidos, os básicos, claro, mas os arquitetos envolvidos, faz muita diferença, né? Se você puder citar eles, eu acho que ajuda também pro pessoal. Claro, o arquiteto do projeto principal é o Paulo Lisboa, já fez outros projetos nossos e também um sucesso de estética, o pessoal gostou muito, então faz uma super diferença ali, né, na região. O paisagista, o Takeda, que você falou do podcast, que participou aqui com a gente. E a arquitetura de interiores, tanto de decorado quanto as áreas comuns, foi a Giovana Gogóis, que também é uma arquiteta que está indo super bem e traz todo esse conceito de biofilia, psicoarquitetura, que a gente também vai trazer aqui no AM Conversa para falar um pouquinho mais do trabalho dela. Então, a gente está muito feliz com esse time aí de peso que fizeram o AM Laura. A gente tem certeza que vai ser um sucesso e que vai ficar mais um projeto com uma cara muito bonita esteticamente, falando de arquitetura pro bairro, né, e para Santo André. Muito legal, eu acho que, cara, é um produto muito acertado, a gente tá muito feliz com o resultado, o decorado, o stand ficou muito legal, até dar o parabéns pro marketing aí, pra engenharia que fez acontecer também. E a nossa ideia era bater um papo para conversar um pouquinho mais, né, para explicar um pouquinho mais o que envolve um lançamento, né, quais são os processos de um lançamento imobiliário e para falar um pouquinho mais desse produto. Agora vem uma participação especial aí que tá tendo nos últimos episódios, que é a Gabriela do marketing, né, a Gabi. Isso é novidade. Ela tem alguma pergunta para você, vamos ver o que vem. São 2 perguntas sobre o decorado, que é a árvore do decorado, ela vai ser aplicável dentro dos apartamentos? É possível que o cliente faça isso futuramente? Sim, é possível. A gente sempre tenta trazer tudo que a gente traz no decorado, a gente tenta se preocupar com se o cliente consegue replicar, né? Porque eu acho que não é legal trazer algo que não daria, não fosse funcional. Então, sim, é uma árvore preservada, a gente depois, né, pode indicar aí até o fornecedor que fez, mas é super possível o cliente ter na casa dele também. Agora, uma outra pergunta, ainda mais para as áreas comuns, e também sobre o processo. Como são definidas essas áreas?
as escolhas de qual colocar, qual não colocar? Olha, tem uma pesquisa, tem a questão do espaço, né? A gente tem uma área de terreno e quando a gente vai fazer o estudo de produto, de projeto, a gente define se a área comum, por exemplo, vai ser só no térreo ou se vai ter no rooftop também. Então, a gente primeiro vê o que a gente teria de espaço e a gente analisa o produto, né? Que tamanho de planta, que tipo de família vai morar aqui. Então, esse produto é focado em que perfil de cliente. E aí, com isso, a gente tenta colocar as necessidades. Então, se a gente acha que vai ser um prédio que, por exemplo, não vai ter tanta criança, será que faz sentido colocar um playground? Enfim, é uma escolha difícil, até porque tem um espaço, a gente gostaria de colocar mais coisas, mas a gente pensa muito até que a gente falou sobre, cada vez mais as pessoas estão usando academia, por exemplo. Então, vamos fazer uma academia um pouco maior, mais equipada. Com isso, a gente vai deixar de ter alguma outra área para ter uma academia maior ali, mais completa. Então, isso tudo é decisão de produto junto com marketing e como a gente quer passar isso para frente, né, para os clientes. Se pudesse falar assim, o maior desafio é porque a gente pensa no produto agora que vai ser entregue depois de 3 anos. Como é que vai estar o mundo, né? Então é outro desafio também, né? As pessoas estão mudando o jeito que elas vivem, né? Sim. Por exemplo, coworking, há 10 anos atrás não existia. Não existia coworking nos apartamentos. Entrega. 15 anos atrás, 10 anos atrás, o mercado de e-commerce era totalmente diferente, né? A gente não fazia tanta compra online como a gente faz hoje. Então tem que se preparar, né? Tem que preparar o produto para isso. A gente tem que se preparar, é difícil, mas também vale ressaltar que depois, né, é possível do prédio mudar aquela área para uma outra área ou adaptar o uso. Enfim, a gente pensa, óbvio, a gente quer que as pessoas utilizem como a gente pensou, mas depois o condomínio também, dependendo da área, daria para adaptar, né? Se o mundo mudar muito, eu acho que prédios mais antigos, por exemplo, estão tendo que se adaptar, né? Sim. Então é isso, mas a gente pensa sempre e tenta pensar mais para frente para entregar um produto adequado para aquela época mesmo. Até dando uma dica para as pessoas que compram um apartamento na planta, elas têm que se envolver muito, né, no prédio, porque o projeto que você comprou, o conceito da área comum que você comprou, depende muito de como vai ser aplicado pelo condomínio, né? Sim. Então, a pessoa tem que a gente pensa no produto, pensa no conceito, só que amanhã pode acontecer o síndico decidir trocar as coisas, mudar os horários de uso. Quem define isso é o síndico, né? Não é a incorporadora. Sim. Então, se você quer utilizar aquilo de uma maneira, você tem que participar, se envolver para ajudar as pessoas chegarem num consenso que faça sentido com o conceito que você comprou, né? Tem cliente que pergunta pra gente, vai ser portaria virtual ou portaria física? E a gente sempre fala, olha, a gente desenha o projeto para ser, uma portaria física, mas isso é uma decisão depois que a gente entrega, a decisão são dos condôminos, é uma comunidade que vai decidir em conjunto o que é melhor. Então, se todo mundo votar para virar portaria virtual, vai virar portaria virtual. Então, acho que essa dica realmente de você se envolver. Se você acha que é importante para você aquilo, você vai ter que se envolver no seu condomínio depois para tomar as melhores decisões ali de uso, né, das áreas comuns. E a questão exatamente até da portaria, por exemplo, a gente pensa mesmo muito no começo, é muito importante, ter a física porque ajuda, né? Sim. No começo ali, mas o prédio depois ele tá, a gente entrega com uma maneira que ele pode mudar isso, né? Até com uma infra e tal, fica mais fácil dele fazer essa conversão. Então, assim, a gente pensa num cenário, pensa assim, no começo do empreendimento é legal, é importante ter uma portaria, até porque as pessoas estão se acostumando. E uma portaria virtual... Tem muita reforma, muito fornecedor chegando. Sim. Até a própria administradora indica, pelo menos no primeiro ano, as pessoas não moram do dia pra noite, né? Óbvio. Elas têm a reforma, chega muita coisa. Então, até o prédio ficar totalmente habitado, é importante ter uma portaria física. E aí, depois ser estudado, talvez daria para mudar. Mas o que a gente indica mesmo para um prédio novo é que a portaria física funciona um pouco melhor, até para você ter menos problemas no dia a dia. Mas é desafiador mesmo, pensar nas áreas e no uso e como tentar colocar. A gente tem um monte de ideia, a gente quer colocar um monte de coisa diferente, só que tem um limite físico, né? Sim. A questão da portaria era uma das questões que eu ia perguntar, mas acho que já foi respondida. E a última é para aproveitar o seu know-how. Quando a pessoa vai procurar o primeiro apartamento, quais seriam as principais perguntas para se fazer ao corretor? Difícil. Eu acho que depende do que a pessoa está procurando, né? Mas eu acho que talvez
a confiabilidade da empresa. Eu acho que a gente tem a gente até no outro podcast a gente falou um pouquinho mais sobre como checar, né, se aquela empresa é confiável, coisas que ela pode ver se o produto vai ser entregue conforme, né, tá dentro do memorial. Então, ver o memorial descritivo, que é o que a gente realmente entrega pro projeto. E estudar ali, ver todos os itens que estão sendo falados, se tá de acordo com o que ele tá vendo. E eu acho que na verdade, o cliente tem que fazer um trabalho prévio do que ele precisa. Tipo assim, a minha planta ideal seria essa, e aí ele trazer as perguntas para saber se aquele produto está adequado ou não. Então, eu acho que eu falaria para o cliente pensar no que ele precisa. Até você falou muito de dor, assim, eu vou me... E assim, eu acho que falar para o corretor qual é o status dele. Por que eu estou buscando um apartamento? Eu acho que ajuda isso ao corretor a achar o produto ideal para ele. Então, o cliente fala, eu estou numa fase de casamento. A minha esposa está grávida, a gente vai ter um filho. Eu acabei de me separar, quero morar sozinho. Moro com os meus pais, quero morar sozinho. Então, contar por que você está procurando um apartamento ajuda o corretor a pegar o produto ideal para ele. Tem cliente que às vezes não quer passar algumas informações básicas, assim, e aí fica mais difícil do corretor ajudar. Porque não é que o corretor quer saber da sua vida, nem nada disso, mas quanto mais você entende o que o cliente precisa, mais fácil fica pra gente achar o produto ideal para ele. Sim. Então, eu diria pro cliente, conta um pouquinho da sua história, para o corretor poder te ajudar da melhor forma. Vou dar 2 dicas. Primeiro, ouve todos os episódios do AM Conversa, que a gente tá ensinando mais sobre o mercado imobiliário. Cara, teve conversas que a gente fez com assessoria, teve conversa que a gente vai até... Não foi postado ainda. Tipo, não, nesse momento já foi postado na realidade do cartório, sabe? Esse tipo de informação. E além do conteúdo aqui do AM Conversa, existe muitos conteúdos bons na internet. Então, se prepara para isso, né? Estuda sobre como que é comprar um apartamento, entende, assim, é algo super complexo. E quanto mais a pessoa estudar, vai ser melhor para ela e ela vai tomar uma decisão melhor. E a minha segunda dica... Cara, se você está procurando um apartamento, encare essa compra como um investimento. Não encare só como uma compra de um bem que você vai morar. Mesmo se... Por quê? Se você faz uma boa compra, ela vai ser uma boa compra para sempre. Então, se você está comprando num bairro bom, tenta pensar como que é o futuro daquele bairro. Eu estou comprando nesse bairro, o que vai acontecer com esse bairro? Será que ele vai ter mais lançamentos? Será que ele vai melhorar? Ou ele está numa tendência de piorar? Por que esse bairro está mais barato que os outros? O que está acontecendo? Tem alguma razão? Ele está em valorização ou não? Ele é perto de alguma coisa ou não? Ele tem infraestrutura? Encare a compra de um apartamento como um investimento. Porque se você comprar um bom imóvel... a chance dele valorizar, se você precisar vender um dia, você pode morar lá para sempre, mas se você precisar vender um dia, você tem um ativo, não é um passivo, você não tem um problema para fazer essa revenda, né? Sim. Então, encara essa compra de uma maneira que você pense na valorização. Pode. Muito bom, Isabela, muito obrigado. Eu acho que deu para passar. A nossa ideia aqui era conversar sobre esse empreendimento mesmo, né? Então, quem tiver interessado, é só entrar em contato conosco. Nosso stand, mesmo se você não quiser comprar lá, tá aberto. Nossa ideia é ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário. Então, vai lá, dá uma passada. O decorado ficou incrível. Parabéns pelo trabalho. Aí ficou apaixonante. Estamos empolgados. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Ele ficou super diferente. E o decorado tem um efeito legal, né? Que as pessoas... estão interessados em decoração, as pessoas gostam de ir em decorado, né? Sim. Porque é apaixonante, então tem todo um conceito, a gente está pensando cada vez mais nisso mesmo, em ser uma ideia de mágica ali, da pessoa se sentir naquele lugar, então visite o decorado, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai produzir mais conteúdos, né, Isabela? Sobre o produto em si, falando mais com a Giovana, explicando um pouquinho mais sobre conceitos de arquitetura. Mas é isso, a gente está à disposição. Foi um prazer falar com você. Se você não segue o YouTube, segue aqui o nosso canal do YouTube. Você está vendo esse conteúdo que a gente está fazendo? Mande isso para mais pessoas, esse podcast incrível que a gente fez aqui. Curta nosso vídeo. Se estiver ouvindo no Spotify, 5 estrelinhas, isso faz muita diferença também. E mande para mais pessoas. Muito obrigado. Obrigada por ter
me convidado de novo, participar aqui, poder falar do lançamento. A gente vai ter mais conteúdos e estão todos convidados aí a irem lá conhecer o stand decorado. Como você falou, não necessariamente, às vezes a pessoa precisa comprar, mas às vezes ela pega alguma referência. E a gente está aberto também a isso, a ensinar um pouco mais sobre o mercado para o cliente fazer uma melhor escolha aí desse investimento, desse bem que a gente sabe que é tão importante para ele, né? Então, obrigada. Muito legal, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória aí, com certeza virão mais vendas. Obrigada. Valeu, pessoal, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e esse foi mais um AM Conversa.